Brasil se destaca como um dos principais produtores de minerais fundamentais para o desenvolvimento de tecnologias de armazenamento de energia, como as baterias de veículos elétricos e o sistema de energia renovável. Isso coloca o país em uma posição vantajosa para atrair investimentos em tecnologias de baixo carbono. O Ministério de Minas e Energia anunciou um programa para desenvolver a indústria para a transformação de minerais estratégicos para a transição energética. Pensando nisso, fica a pergunta: como realizar uma mineração mais sustentável e ainda impulsionar a energia limpa? Eu sou Marília Damião e neste episódio do Go Green, podcast aqui da Green Yellow, falamos de sustentabilidade, destacando a importância da mineração para a transição energética. E aqui comigo hoje, para falar desse tema, convido primeiro o Gilson Cambuim, que é presidente da FECOMIN, que é a Federação das Cooperativas de Mineração do Estado do Mato Grosso. Bem-vindo, Gilson. Obrigado, Marília. Agradecer essa oportunidade, de fundamental importância a gente levar para todos o conhecimento do quanto importante tem sido a mineração nessa transição energética e tornar cada vez mais o nosso país, o nosso planeta, mais sustentável. E convido também o Júlio Neri, que é diretor de sustentabilidade do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Mineração. Bem-vindo, Júlio. Obrigado, Marília. Também agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Esse assunto da transição energética é fundamental para a gente, da importância da mineração nesse processo, que não vai ser feito sem a mineração, não há como. Estamos trabalhando bastante no IBRAM, desenvolvendo aí bibliografias e seminários e outros eventos relacionados ao assunto. Então, é um prazer estar com vocês. Eu queria até começar nesse ponto que você começou a falar, Júlio, que é como que isso está sendo muito mais discutido, Eu queria que você comentasse um pouco sobre como que você acha que a relação da sustentabilidade com a mineração realmente está sendo tratado, se isso realmente aumentou nos últimos tempos, essa discussão, de como a mineração e a sustentabilidade têm que andar um pouco mais juntas. A gente que trabalha em mineração, principalmente a gente que trabalha há muito tempo como eu, já tenho aí bastante tempo nesse assunto, a gente observa que existe por parte da sociedade uma grande resistência à mineração. Felizmente, nesse assunto dos minerais críticos, a gente tem recebido um apoio e também um reconhecimento de que não vai haver essa transição energética sem minerais. Ainda é algo que demanda muita discussão. Nós temos muitas projeções aí de consumo de minerais para o futuro, que são até, a gente tem que analisar muito bem assim, a viabilidade delas, Mas os cenários mostram que a demanda de minerais vai ser muito grande. Isso implica em mais minas trabalhando, quantidades de rejeitos também maiores. Então, são coisas que demandam um grande trabalho, mas felizmente a gente está observando que existe agora uma compreensão da importância da mineração nesse processo da transição energética. Com certeza. E aí, Gilson, a gente comentou um pouco ali na introdução sobre esse programa que foi criado pelo Ministério de Minas e Energia. Queria que a gente comentasse agora um pouco sobre esse programa Mineração para Energia Limpa e como que você acha que realmente a gente está caminhando para ter realmente uma mineração, como o Júlio falou, que vai impulsionar a transição energética, mas ao mesmo tempo ela também ser o mais descarbonizada possível. A gente está hoje com um avanço muito grande na parte tecnológica, então a questão dos impactos ambientais, seja ele pela abertura de novas minas, é fácil de ser monitorado, é fácil de ser acompanhado. E quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente fala de tentar ocupar o menor espaço possível, gerando o maior número de emprego e recursos financeiros. A mineração, ela traz isso, vem de encontro com isso. E outro ponto de fundamental importância, que quando o foco está falando de energia limpa e cada vez mais sustentável, vai ocupar bastante bens minerais, como o Júlio tinha colocado. O que a gente não pode levar em consideração, e muitas vezes acontece confundindo um pouco, e eu acho que foi isso que, às vezes, quando a gente pronuncia mineração ou atividade garimpeira, que são atividades que possuem título minerário, licença ambiental, se confunde muito com a extração ilegal. E aí é onde se confunde a importância que a mineração tem, comparando com uma atividade que não faz parte do setor mineral. Mas a mineração em si, o programa do governo, eu acredito que ele vai favorecer muito, porque o nosso país hoje está num momento estratégico
tem recursos minerais que pode trazer aí para o setor um ganho bem importante. E esse programa, ele favorece para poder começar a acontecer esse reconhecimento. É um setor, a mineração é um setor que não tem linhas de crédito próprio, né? Precisa, no caso, ser avançado e ter esse olhar para que ela fique cada vez mais fortalecida, assim a gente vai ter cada vez mais sustentabilidade no sistema. Esse é um processo, né? O Gilson colocou aí duas coisas que são fundamentais, né? A primeira é esse reconhecimento de que a mineração é uma atividade que gera muitos recursos por área ocupada. Talvez seja a que gera maior volume de recursos por unidade de área. Né? A mineração brasileira, que representou aí mais de 30% da balança comercial no ano passado, trabalha com 0,058% do território nacional. Então, comparando com um campo de futebol, é aquele quarto de círculo onde a gente bate o córner, né? Então, é um espaço mínimo no país, né? E é ocupado pela atividade de mineração. E é importante dizer que a gente tem noção dos impactos que a mineração pode provocar, e a função nossa como técnico é exatamente a de evitar que esses impactos aconteçam, né? E é isso que a gente trabalha para isso dentro do IBRAM também, né? Essa questão dos minerais para a transição para a energia limpa, ela é fundamental, e eu coloquei aqui que algumas coisas que o IBRAM está desenvolvendo, porque é importante a gente conhecer o que o mundo está fazendo sobre isso, né? Os países todos estão trabalhando aí com uma política para esses recursos minerais relacionados aí aos minerais críticos, principalmente. Os minerais críticos são aqueles necessários para a transição energética, e que essa política aí dos países e blocos, né, como a Europa, ela está abrindo uma janela de oportunidade para o Brasil, né? Abrindo uma janela de oportunidade no sentido de que hoje há uma dominância, né, da China, isso não é segredo, está nas estatísticas, né? Ela domina a produção da maioria desses minerais, do lítio, das terras raras, das baterias, né, e coisas assim. O Brasil tem sido historicamente um fornecedor dos concentrados, não é produto primário, o Brasil não vende o minério como ele sai da mina, isso é um equívoco muito comum, mas que eles estão ainda numa fase inicial desse processamento para o minério ser vendido. E a janela que se abre agora é a gente avançar na cadeia de produção desses minerais. Em vez de produzir somente o concentrado do lítio, né, a gente produz ele hoje com 5% de lítio, a gente avançar, e já existem companhias nacionais fazendo isso, mas temos que ampliar isso, para produzir os carbonatos, os hidróxidos que estão necessários para as baterias. Da mesma forma, para os outros minerais também, né? Nós temos hoje uma cadeia de produção muito avançada para o nióbio. Então, a gente tem que avançar aí para o grafite e os outros minerais como o níquel, como o lítio mesmo, né? As terras raras também a gente só produz concentrados. Então, essa política dos blocos e de alguns países de querer diversificar as fontes de suprimentos, não depender somente de um país, é que está abrindo essa janela de oportunidade para o Brasil, e que cabe ao Brasil aproveitar, porque ela vai ficar aberta durante um período, aí depois ela se fecha. Então, é um trabalho que a gente fez, né, na publicação que fizemos sobre o assunto, analisando essas políticas, a disponibilidade desses minerais aqui no Brasil, né, e nos eventos a gente sempre passa isso, e trabalhamos continuamente para divulgar essa mensagem. Nós precisamos avançar na cadeia de produção desses minerais, e temos essa janela de oportunidade agora aberta. E eu acho que é importante também isso que você trouxe, de ter a cadeia nacional, para a gente poder também ter uma cadeia nacional completa para criar bateria, né? Senão também a gente tem um produto, às vezes, nacional, né, que vai acabar ficando muito caro. A gente nunca vai conseguir competir com as baterias chinesas se a gente também não tiver uma produção mais local também dos insumos, né? Acho que é uma consequência, né, positiva que a gente vai ter também da cadeia toda ser nacional, e a gente poder ter também produtos nacionais para impulsionar a transição energética também de coisas vindo do Brasil, né? A gente sabe hoje, no setor energético, boa parte dos insumos, painel solar, inversor, vem da China, né? A gente também tem muita coisa que vem de lá também, né? Então, a gente, de fato, existe essa dependência de muita coisa que vem de fora, né? Marília, tirando o cobalto, a gente sabe que os outros minerais a gente tem aqui. O cobalto a gente precisa avançar na pesquisa mineral dele, né? Procurando jazidas. Temos projetos em andamento, mas
precisamos viabilizar essas jazidas, mas para os demais minerais a gente já tem produção, né? A gente já tem locais conhecidos e aí a gente pode avançar então nessa cadeia. Queria que a gente comentasse agora um pouco das barreiras que existem para a mineração aqui no país. Então, se você pudesse comentar um pouco de que são os principais desafios para que a mineração evolua hoje no Brasil. Eu atuo mais na mineração de pequena escala. Então, eu atuo com as cooperativas de garimpeiro, com a extração mineral de pequena escala, né? O que a gente percebe, igual a gente tinha colocado, uma das dores principais, quando a gente está falando da mineração de pequena escala, que são as cooperativas de garimpeiro, são o título de permissão de lavra garimpeira, vai desde a parte de capacitação. Então, a gente tem mudanças, às vezes, nas legislações, tem, às vezes, as alterações que são feitas. Então, em outros segmentos, a gente encontra, igual em agricultura familiar, tem Embrapa, Empaer, vários órgãos que são de capacitação, linhas de crédito, que foi um dos pontos que eu tinha colocado no início, a parte da estruturação dos nossos órgãos, igual o caso da Agência Nacional de Mineração, quando comparada com as outras agências, a gente vê que tem uma deficiência muito grande no olhar em que foi da arrecadação que o setor e os segmentos gera para o valor que deveria ter sido repassado, desde recurso financeiro, estruturação, a parte de quadro de profissionais, que os profissionais que lá estão, eu posso dizer quase que até o impossível para que esse setor nosso continue no desenvolvimento que ele vem tendo. É um dos pontos que às vezes a gente encontra. O outro é a parte da comunicação, a forma com que muitas vezes o setor em si, quando se fala do setor, a confusão que há às vezes no conhecimento. Então, eu vejo que a mineração ela deveria estar sendo transmitida desde a aula, deveria estar se falando sobre mineração, porque a gente não existe sociedade sem mineração. A gente depende da mineração de tudo, desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, e a gente está sempre usando um bem mineral, e historicamente tem esse contexto. A gente está falando de energia limpa, né? Qual que é o propósito? É a gente cuidar das gerações futuras, mas a gente também não pode esquecer a geração presente, nós que estamos aqui trabalhando nesse processo. Um pouco das dificuldades que a gente enfrenta são essas. É a parte de comunicação, da forma com que às vezes ocorre a distorção dos setores, a questão de recursos e o olhar para o setor, para os segmentos, a questão até mesmo de infraestrutura, porque a mineração ela não está na área urbana. Então, você vai ver a questão de estrada, vai ver a questão de energia elétrica, ocupa-se uma energia de maior porte, como o caso de energia trifásica e tudo mais, e as regiões onde está a mineração são regiões remotas. Então, tudo isso vai agregando. E quando você olha para a mineração, ela é a que mais contribui para um mundo cada vez mais sustentável. E é a que, às vezes, tem um menor olhar do poder público no sentido do desenvolvimento dela. E que ela pode, às vezes, trazer aí mudanças significativas para a economia do país, para o fortalecimento. E aí, eu não conhecia muito essa estrutura que a gente tem dessas cooperativas menores, assim. Hoje existe uma estatística de qual porcentagem que esses garimpeiros trazem, né, versus a produção que existe no Brasil? Eu vou falar aqui igual, por exemplo, no caso do Mato Grosso, né? O Mato Grosso hoje, da produção que ele gera hoje, que deve estar em torno de umas 10 toneladas de ouro, falando do ouro, que é o setor que eu atuo aqui, cerca de 30% é feito por cooperativas, né? Aí tem mineração industrial, tem também as mineradoras de pequenas, as mineradoras menores, mas, assim, a gente tem aí em torno de 30% a 40% feito por cooperativas dentro do Estado. A questão em si, não existe uma competitividade entre a mineração de pequena escala com a mineração industrial. Pelo contrário, elas se complementam, né? A gente tem bons exemplos no país aí, onde as cooperativas de garimpeiros vêm atuando e as áreas têm sido pesquisadas e avançadas para a mineração industrial. Então, a parte mais superficial é, às vezes, explorada pela cooperativa, e, em seguida, a mineração industrial assume. Isso proporciona, no caso, uma distribuição de renda justa, porque as cooperativas são compostas pela população local ali das regiões, ao mesmo tempo que faz com que a sociedade participe e compreenda um pouco mais a importância que tem a mineração. Então, isso torna, no caso, uma linha de frente para a mineração industrial.
aqui na região norte do Mato Grosso mesmo, isso tem se fortalecido muito. Muito interessante, não conhecia que existia esse conceito, essa parte das cooperativas, muito interessante. E aí, indo para o cenário das industriais, aí como o Gilson comentou, Júlia, quais são as dificuldades que as empresas maiores têm, né? Então, acho que tem um ponto ali energético que o Gilson trouxe, que são lugares remotos. Então, a gente sabe que muitos já têm dificuldade de acesso à energia, às vezes uma mineradora roda muito com diesel. Então, a gente sabe, mas que outros pontos aí vocês têm discutido também dentro do IBRAM? Olha, as dificuldades da mineração no Brasil, elas começam pela pesquisa mineral, né? A gente não tem mecanismos no Brasil que permitam, por exemplo, compensar prejuízos na pesquisa mineral. Por que a gente reclama isso, né? É que a pesquisa mineral é uma atividade onde o índice de insucesso, né, o índice de pesquisa que não chega a um resultado positivo é muito grande. De cada 100 áreas que começamos a sondar, 2 vão dar bons projetos, né? 2. Então você tem 2% aí de áreas onde se começou a sondar. Não estou nem falando de anomalias. Assim, de lugares onde você identifica uma anomalia geológica que pode vir a ser uma mina, de cada 1.000, 100 vão ser sondadas. E dessas 100, 2 vão virar um projeto bom, vão virar um bom projeto. Então já começa aí. E essa compensação existe em países, por exemplo, como a Austrália e Canadá, formas de compensar prejuízos da pesquisa mineral, nessas perdas da pesquisa mineral. Não é à toa que a maioria das empresas júniores no Brasil, aquelas que fazem a maior parte da prospecção mineral, elas têm capital originado ou na Austrália ou no Canadá, ou na Bolsa de Toronto ou na Bolsa de Perth. Essa é a primeira dificuldade que a gente está trabalhando isso bastante junto com as outras associações. O BNDES lançou recentemente um programa visando esse financiamento, né? Mas ele é um financiamento onde você vai pagar juros. E aí o juro, quando entra a questão do risco, é um perigo, porque você não tendo sucesso, o empréstimo fica caro para ser pago, né? Mas é um programa é um programa bastante elogiável, esse do BNDES, bastante necessário. Mas é um primeiro passo e a gente entende que existe esse segundo passo, que seria estudar ferramentas financeiras para que nos equipare a essas condições de termos empresas de pesquisa brasileiras trabalhando. O segundo passo é essa questão da infraestrutura, né? Hoje a gente ouve muito falar do Vale do Jequitinhonha, eu nem estou chegando na Amazônia ainda, né? Já trabalhei na Amazônia, então eu conheço bem a situação lá também. A questão do lítio, por exemplo, o Vale do Jequitinhonha é a área mais promissora no Brasil. A infraestrutura do Vale precisa ser muito melhorada, né? Os aeroportos são tímidos, as estradas são bastante tímidas, né? São estradas de pista única e mão contra mão, e bastante hoje em estado que não está muito bom, né? Muito buraco. Isso não é necessário, todo mundo pensa muito na logística para o escoamento da produção. Mas a logística é importante para a chegada do pessoal para trabalhar na unidade, para a chegada dos insumos, né, e toda essa movimentação de técnicos que se faz durante os trabalhos da mina. E essa infraestrutura que precisa melhorar. A gente não está falando em ferrovia para minérios como o lítio, a quantidade é muito pequena, mas precisamos ter boas estradas que levem esse material até os portos para ser exportado, né? Ou até os centros onde possa avançar na cadeia, né? Então, essa questão é fundamental. Energia no norte, ainda existe empresas trabalhando com geradores, temos empresas grandes ainda trabalhando com geradores, já melhorou muito depois das hidrelétricas aí da calha norte do Amazonas, né? Então isso já melhorou bastante, mas ainda existem empresas grandes trabalhando. As empresas estão buscando investimentos em energia solar, principalmente, para compensar isso em termos, formas de produção de energia limpa, né? A eficiência energética é um assunto de todo dia dentro da mineração. Como é que você produz mais com consumo menor, né? São coisas que a gente está fazendo. Essa disponibilidade de energia também precisa melhorar em muitos lugares, porque você veja bem, né? A gente não tem uma nova produção de alumínio metálico há muito tempo no Brasil. Nós temos 2 ou 3 instalações que produzem alumínio metálico e somos o maior produtor de alumina, que é a matéria-prima para produzir o alumínio. Então a gente produz bauxita em quantidade, produz alumina em quantidade,
mas não avançamos na produção do alumínio em função de disponibilidade e custo da energia, né? São variações grandes. E tem uma outra questão fundamental que a gente precisa ver, que é a questão de tributação. Não importa se é uma só de taxa, ou de royalty, ou de seletivo, ou qualquer coisa, mas importa a quantidade de recurso que vai para o pagamento das obrigações com o governo, né? Então, a gente já tem hoje grandes número de obrigações, as taxas municipais, estaduais, aí de fiscalização, o imposto seletivo agora, que vem também como uma penalização na produção aí de minerais, e tudo são questões que vão tirando a nossa competitividade. O Brasil já teve uma produção de ferro que uma da primeira do mundo, né? Hoje a Austrália produz o dobro do que o Brasil produz. E nós não temos hoje condição de avançar nessa direção. Então a gente precisa de resolver alguns problemas aí para a gente poder avançar, então, na produção de muitos bens minerais. Isso até trouxe essa questão da mística que existe em volta, né, da mineração, né, eu confesso que eu até pessoalmente tenho uma imagem da mineração que ainda traz muito impacto ambiental. A gente sabe que a gente teve também alguns eventos aí em Minas Gerais, enfim, que teve ali um impacto ambiental muito grande, a gente sabe disso, mas que entendo, né, imagino também que não é a regra, são exceções, enfim, né. Então, queria que a gente comentasse também um pouco dessa questão, assim, de como a gente talvez desmistificar, e talvez vocês comentarem um pouco mais de como que é o processo de uma mina, né, de como que ele, na verdade, uma vez que você acaba de talvez explorar uma região, como é que você deixa aquela região, como é que é o impacto disso ambiental. Talvez, Gilson, você pode dar a visão aí que você comentou, né, dessa primeira etapa, que é uma coisa mais superficial, e depois, Júlio, você pode entrar e comentar um pouco dessa visão mais de longo prazo industrial, para a gente entender como que é e realmente tentar desmistificar um pouco, acho que essa questão do impacto ambiental das mineradoras, né. A questão da mineração é que muitas vezes, quando a gente cita essas atividades, o pessoal não olha em volta o quanto ela está sendo importante no contexto da nossa sociedade. Mas, de forma geral, vou falar alguns pontos que a mineração de pequena escala tem proporcionado. Você visita uma cidade igual a Ametista do Sul hoje, você está dentro de um restaurante, você entra dentro de uma adega de vinho e tudo mais, em uma lavra subterrânea, que o pós-atividade dela tornou-se uma questão do turismo, impulsionou o turismo, assim como a gente tem vários lugares no Brasil que o pós-lavra se tornou ponto turístico. A gente tem, no caso, vários locais que a mineração atuou, realizou o processo de exploração, e a área a qual ela deixou, ele ficou ainda melhor. Promoveu, às vezes, uma área de agricultura, uma área de pecuária, um reflorestamento com fruticultura, entre tantas outras atividades aí que o pós-mineração proporciona nas regiões onde está inserida, né? Então, a mineração em si, ela tem um impacto muito momentâneo, não é algo que fica permanente. O bem mineral, após extraído, exaure a jazida, é feito o processo de recuperação da área e novas atividades se compõem ali em cima. Então, no período em que a mineração está, às vezes, sendo exercida, o impacto que ela gera é um impacto visual. Não é tanto, às vezes, aquele impacto que fica permanente. Esse é um dos contextos. E a gente falou, o Júlio abordou um ponto bem relevante, que é a questão da tributação. O setor mineral, ele tem uma das tributações mais justas. A maior parte dos impostos recolhidos ou gerado pela mineração vai para o município. O valor intermediário fica no Estado e a menor parte vai para a União. Então, a gente tem essa questão que é onde está a maior demanda, onde está, no caso, que tem a maior necessidade de recursos, é onde a tributação atende. Então, a mineração hoje, analisando ela de forma direta, ela só tem contribuído e fortalecido cada vez mais. E é igual foi colocado, Marília, são exceções os casos que ocorreu de passivo ou de algum dano um pouco mais grave, foram exceções. É quase igual a gente falar assim, caiu um avião em tal lugar, é um dos meios de transporte mais seguro que tem. É tão exceção que quando acontece algum fato, vira uma grande notícia. Por quê? Porque não é comum isso acontecer no setor. Então, o setor tem se desenvolvido, tem se aprimorado cada vez mais, tem ficado fortalecido na questão social, na questão econômica, e a questão ambiental tem sido o pilar
de foco principal hoje em dia do setor, até para contribuir com as gerações futuras. O nosso potencial de impacto ele já é bem conhecido, né? A engenharia hoje já tem todos esses impactos mapeados e já desenvolveu formas para a gente poder fazer a mitigação desses impactos. Então, tudo que acontece, a gente tem uma forma ou outra de mitigar. Há uma questão, quando você tem grandes cavas de minério, por exemplo, né, da cava em si, que é um impacto visual forte, né? A gente tem que reconhecer isso, mas que ele pode sim, né, ser reabilitado de uma forma que ele tenha uma nova utilização. Eu coloco sempre que para a mineração poder ser considerada uma atividade sustentável, o mais importante é que ela permita que após a lavra se tenha um novo uso para a área, né? Se tenha depois da área reabilitada uma nova forma de uso, que pode ser agricultura, como o Gilson citou, que pode ser um parque, muitas coisas. O Ibirapuera é um bom exemplo disso. Foi uma lavra de argila e areia, né, em São Paulo. Descobriram que lá tinha vamos dizer assim, vários lagos lá que ficaram como resultado dessa atividade. E um prefeito de São Paulo, então, resolveu e construiu lá, melhorou a drenagem na área, melhorou as pernas, e fez o Ibirapuera, que é um parque belíssimo. Aqui em Belo Horizonte a gente tem o Parque das Mangabeiras. O ponto turístico de Ametista do Sul também é uma área bem conhecida, assim como a Ópera do Arame em Curitiba e tudo mais. São bons exemplos de reabilitação de área que tivemos aí com bom uso posterior. É algo que as empresas estão avançando nessa técnica, né? Não são coisas desse tipo. Falando um pouco desses desastres que ocorreu aqui em Minas Gerais, né? Mariana e Brumadinho, eles são lamentáveis, a gente não pode esquecer deles. Posso te dizer que nesses meus 5 anos de IBRAM, o assunto que mais me envolveu foi barragens e trabalho em padrões para que se possa ter técnicas que permitam que isso nunca mais ocorra. A gente não pode aceitar, e isso é uma coisa que possa acontecer novamente. Nós temos que acabar com isso, não podemos repetir mais isso, né? É algo que nos chocou muito, até mesmo nós da mineração, afinal de contas, são colegas nossos, a maioria deles, né? E a gente tem feito muita coisa. Você vê que a legislação brasileira avança muito de 2019 para cá, né, em relação às barragens, né, estruturas de rejeitos. E nós já temos 5 anos sem nenhum acidente. Anteriormente, a média no mundial era um acidente a cada 2 anos. No Brasil, a gente já tem 5 anos sem nenhum evento relacionado a essas barragens de mineração. E espero que a gente chegue aos 10, 20, 30, 40, 50 anos e que isso nunca mais ocorra, né? São situações, e essa legislação brasileira foi feito pela Agência Nacional um estudo aí do que está acontecendo no mundo, visitando inclusive diversos países, e hoje a gente pode dizer com confiança que a regulamentação que existe para barragem no Brasil é uma das mais avançadas do mundo. E, além disso, né, e principalmente, a gente pode dizer que está havendo a fiscalização necessária para que essa legislação seja cumprida. O setor da agência que hoje é mais bem equipado em termos de recursos humanos e recursos materiais é a área de barragens, é a área de segurança de barragens, né? Fruto de uma ação pública, porque a agência ela precisa ainda de muitos recursos para fazer a fiscalização da forma adequada nos outros setores, né? Como, por exemplo, o fechamento de mina, mas na área de barragem ela tem todos os recursos que ela precisa e tem efetivamente feito essa fiscalização de forma bem efetiva. Agora, isso que foi citado é muito importante. Nós temos na legislação que 7% da arrecadação do CEFEM deveria ir para a Agência Nacional de Mineração, e não chega na agência esse valor. Se ele chegasse, ela teria todos os recursos financeiros necessários para atuar. Aliás, até mais do que precisaria. E uma outra coisa extremamente importante é a pesquisa da cadeia de produção, a pesquisa para aproveitamento do recurso mineral. 1,8% dessa arrecadação do CEFEM, né, deveria ir para o CETEM, no Rio de Janeiro, que é o Centro de Tecnologia Mineral. Nós estamos falando aí de valores como 300 milhões de reais, que daria para o CETEM fazer uma tremenda pesquisa, um tremendo trabalho
porque competência técnica eles têm, né? Mas não chega no CETEM também esse 1,8% dos 7 bilhões que a gente arrecada de CEFEM, né? 2 pontos que a gente precisa sempre lembrar, que essas instituições, eu estou citando aqui o CETEM e a agência é importantíssima porque sem uma agência forte nós não vamos ter uma mineração forte. Isso é fundamental para nós. Muito interessante, acho que tem muitos caminhos aí que a gente pode trabalhar, assim, para tentar reduzir. E aí você trouxe uma questão, já comentou de cases, né, de fazer uma referência com outros países, né. Queria que vocês comentassem também o que vocês têm visto também no mercado e, né, das conversas de vocês, sobre boas práticas na parte da mineração que visam esse apelo da sustentabilidade, né. Ações que mineradoras, não necessariamente no Brasil, mas têm feito para reduzir esse impacto ambiental, assim, se vocês tiverem alguns casos legais para contar. Olha, a gente tem muitos casos, né? E dentro do IBRAM, a gente trabalha muito para divulgar esses casos, né? Nós fizemos um livro verde da mineração já há 2 anos, onde a gente colocou muitos desses casos de reabilitação de área, de eficiência energética, de reuso dos rejeitos, e isso é muito importante porque você vê que já tivemos minas que o calcário que era considerado rejeito ou considerado estéril foi aproveitado para fazer corretivo de solo. Então você neutraliza os componentes que foram colocados aí no tratamento do minério e depois coloca esse material para fazer correção de solo sem nenhum problema. Sem nenhum problema para o solo, sem nenhuma forma de contaminação. Uma outra forma é o uso da areia do rejeito do minério de ferro para pavimentação de estradas, né, para fazer subbase em asfalto, ou mesmo fazer a cobertura de estradas que não são pavimentadas, né? Fazer blocos, fazer tijolos, né, essas coisas todas. Então, temos esses casos que são importantes e que as mineradoras estão avançando. Existem casos aí de fechamento de mina que você tem até no próprio YouTube, né? Os casos da CBA no sul de Minas, áreas que foram mineradas para retirar bauxita e que depois da mineração é devolvida para o proprietário da terra na forma que ele solicita, ou numa plantação de café, que é a grande vocação agrícola da região, ou uma outra forma de plantação, com um pasto, ou mesmo uma reserva nativas, né, uma reserva de área para composição de reserva legal da propriedade. Então, são coisas assim importantes, né, e, além disso, as próprias reservas vegetais, a reserva de vegetação, existentes nas áreas de operação. As mineradoras normalmente têm uma área maior, elas precisam fazer a compensação ambiental, né, e isso tem viabilizado, vamos dizer, o ajuste da propriedade dos terrenos de muitas unidades de conservação, né? Porque se compra a propriedade no parque e entrega para o governo, e também de criação de unidades de preservação do patrimônio natural particulares, as RPPNs, né? Que também são feitas pelas mineradoras, além das reservas legais. No caso da Amazônia, 80% da área é uma reserva legal. Em alguns lugares se deixa até 50%, né? Mas é um volume de área muito grande que se fica nisso aí e que são bons exemplos de áreas que são preservadas pela mineração. Bom, o Júlio colocou bem aí, né? E o mesmo ocorre também na mineração em pequena escala. Eu vou complementar aqui na minha região, que a gente está no bioma amazônico, no norte do Mato Grosso. Só uma das nossas cooperativas, ela distribui de mudas nativas da região mais de 50 mil mudas por ano, né? Então, a gente tem hoje parceria com prefeituras, com o poder público dos municípios e ampliando esse atendimento. Então, a parte de frutífera, como plantio de cacau, açaí, entre outras atividades que fortalecem o meio ambiente, mas que também traz um fortalecimento econômico nas comunidades, nas cidades onde elas estão inseridas, tem sido referência, tem fortalecido muito, né? Sem contar que quando você faz uma recuperação com as frutíferas, se caso você não quiser utilizar ela para a questão do bioma, você está fortalecendo a alimentação da fauna, né? Então, isso é uma das coisas que a gente tem trabalhado. Como também o Júlio já tinha citado, a questão do nosso espaço é muito pequeno que a mineração utiliza, né? Então,
em comparação ao que a gente reflete e o que a gente devolve dessas áreas recuperadas, ou até mesmo das ações que a gente faz, como educação ambiental nas escolas, como parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do município, trabalhos de conscientização, como limpezas de rio, entre dezenas de trabalho voltado à preservação do meio ambiente, tem feito uma diferença muito grande dessa conscientização ambiental e da sustentabilidade. A gente trabalha com bem finito, por isso que a gente sempre tem essa cautela do pós-atividade, manter aquelas regiões cada vez mais conscientes do meio ambiente e cada vez com novas atividades econômicas nela. Então, isso é um dos trabalhos que a mineração tem feito e está fazendo uma diferença significativa nas regiões onde elas estão inseridas, né? É assim que a gente vai fortalecendo e transformando o olhar da sociedade em prol do setor. Mas, assim, é de fundamental importância a comunicação, e eu quero parabenizar mesmo, continuar com esse trabalho de levar à sociedade o quanto a mineração tem feito a diferença nas regiões onde elas estão inseridas, porque a gente fica em regiões remotas que muitas vezes não traz a publicidade do quão relevante ela foi, como em períodos de pandemia, entre outras questões que já aconteceu no país. Acho que é legal, assim, essa discussão, né, também sobre que a transição energética passa pela mineração, né, então acho que esse conceito de que a mineração a gente tem que parar de essa mística, né, realmente, igual você comentou, né, Gilson, que a mineração é algo ruim, que vai estragar o planeta, mas que no final, na verdade, ela é um pilar da transição energética, que realmente não tem como a gente, né, fazer painel solar sem a gente ter o minério, que vai estar no painel fotovoltaico, né, não tem como fazer a bateria de lítio, que é um pilar super importante que a gente tem discutido muito sobre armazenamento de energia, se eu não tenho lítio, eu preciso minerar o lítio, né, e eu acho que é isso um pouco que vocês estão falando que está acontecendo, que é discutir a questão de vamos então reduzir ao máximo o impacto ambiental causado pelas mineradoras para que a gente tenha uma mineração sustentável, né, como a gente falou aqui, porque de fato sem ela não dá para ficar, mas realmente a gente precisa só garantir que ela realmente seja, né, o mais limpa, né, vamos dizer assim, possível. O Júlio colocou um ponto bem relevante que o setor mineral tem feito, que é o aproveitamento dos resíduos da mineração. Então, às vezes a gente tem uma mina que está ocorrendo lá uma extração de ouro. Mas quando você vai movimentar a extração de ouro, você tem os agregados da construção civil, uma pedra-seixo, você tem a areia, a argila, o cascalho, a brita. Então, assim, você tem vários bens minerais que a mineração está trazendo a eficiência dela, fazendo todo o aproveitamento racional, e isso a Agência Nacional de Mineração tem tido um olhar para esse quesito do aproveitamento dos bens minerais. Então, o contexto em si de rejeitos da mineração está sendo mudado, porque como a fabricação de tijolos, entre outros agregados aí que pode ser usado, está se fortalecendo cada vez mais. Então, a mineração, ela faz uma determinada extração e fortalece vários outros segmentos econômicos com outros bens minerais num único processo. Então, essa eficiência que a mineração está tendo nos últimos anos tem tornado ela cada vez mais verde nesse sentido, né, da sustentabilidade e do fortalecimento. Bom, estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, mas queria fechar aqui com uma pergunta. Eu queria que vocês dessem a visão de vocês, de como vocês veem o futuro da mineração no país, né? Como que vocês veem realmente se o Brasil vai assumir essa posição, né, de destaque aí dentro da mineração, dentro da transição energética? A gente precisa avançar muito na questão do mapeamento geológico e no conhecimento do subsolo brasileiro, né? A gente precisa avançar questões importantes da nossa legislação para permitir aí licenciamento ambiental mais previsível, uma questão de tributação que permita manter a viabilidade do setor operando, né? Então, a gente tem essa condição de fazer isso. Temos essa janela de oportunidade aí nos minerais críticos, para a gente poder aproveitar essa chance de avançar na cadeia de produção desses minerais. Mas não podemos repetir os erros do passado, onde a gente perdeu diversas oportunidades. Cita-se muito o painel solar. O painel solar, um dos principais componentes é o silício. Aliás, um dos principais componentes na eletrônica é o silício. E nós já tivemos na Segunda Guerra Mundial que o maior fornecedor do quartzo para a eletrônica era o Brasil. E hoje o quartzo, né, ele só é utilizado para cristais de rocha para enfeitar prateleira, porque a maioria da produção ela é de cristais artificiais, que dão maior grau de pureza. Então, temos boas jazidas ainda, mas que, infelizmente, já não é mais tão necessário como foi no passado, né?
Ontem aqui na minha frente tem 2 grandes cristais de quartzo aí que eu mesmo procurei e encontrei em jazidas. Então a gente tem que aproveitar isso, né, e desenvolver essa cadeia de produção. O Brasil pode ser importante na cadeia mineral do mundo? Pode. Nós já fomos aí grandes produtores de muitos minerais, né? Tungstênio, por exemplo, no Rio Grande do Norte, minério de ferro, já fomos dos principais produtores e ainda somos, mas poderíamos estar numa situação mais avançada. Nos outros minerais, porque hoje a gente ainda tem uma dependência do minério de ferro muito grande, ele representa mais de 60% da nossa produção, né? E então a gente precisa desenvolver outros minerais também, e temos essas reservas. Eu citei o caso do alumínio aqui, né? Poderia ter citado outras ligas, outros metais. Mas a gente precisa, então, ter essas condições de financiamento, condições de infraestrutura, né? Uma boa regulamentação, como a gente já tem para o caso das barragens, né? E aí permitir, então, que a gente ocupe um lugar que eu acho que é de direito do Brasil. Como em muitos segmentos, viu, Júlio? Na energia também. Temos potencial para sermos, assim, um grande destaque de hidrogênio verde, de bateria, mas é isso. Faltam algumas pontezinhas ainda. E na sua visão, Gilson, o que você vê do futuro? Eu acho que o futuro é mineração, né? Que a gente vai falar de melhorar, de trazer uma questão mais sustentável, a gente depende dos bens minerais. O que o setor em si tem feito, e é como o Júlio colocou, eu acho que o Brasil ele possui boas legislações, tanto na questão ambiental, né, principalmente essa da questão ambiental. Eu acho que pouquíssimos países no mundo conseguem ter uma legislação tão eficiente. Hoje em dia, a tecnologia tem trazido condições de melhor monitoramento, de melhor acompanhamento dos trabalhos, de controle efetivo do que vem acontecendo. O que eu vejo é que o Brasil ele precisa, de fato, ampliar um pouco mais o conhecimento próprio do potencial geológico pela diversidade de bens minerais que ele possui e ficar antenado com as tendências, porque muitas vezes, a hora que às vezes se desperta em fazer um incentivo, em fazer alguma coisa, a maré está passando e aí a gente perde grandes oportunidades e certos jazimentos que poderia ter potencialidade, que poderia ter gerado ali riqueza, ter trazido potencialidade para o país, às vezes vai acabar, no caso, economicamente ficando inviável. Diversos bens minerais que a gente produzia, que a gente era líder de mercado ou que ocupava posições significativas, hoje em dia a gente não está sendo mais, porque outros países avançou, não que a gente deixou de ter esses bens minerais, mas outros países avançaram com isso, tiveram incentivo, tiveram fomento, tiveram estrutura, proporcionar estrutura, mas como se diz, nunca é tarde, né? O bem mineral está aí, eu acho que a gente pode, sim, trazer, no caso, e contribuir muito com o futuro do planeta com os bens minerais brasileiros. Agora, um outro ponto que o país precisa também incentivar e atuar um pouco mais é na verticalização dos nossos bens minerais, né? Gerar incentivo para que a nossa indústria mineral possa, no caso, transformar a matéria-prima que a gente tem em bens minerais de consumo, né? Então, tem muito aí que a gente pode aprimorar, mas devido à alta carga tributária ou devido a algumas burocracias, acaba inviabilizando bens minerais aí, alguns recursos minerais que está como matéria-prima, de ser industrializado dentro do nosso país ou de ser beneficiado e, assim, poder, no caso, fortalecer a indústria de uma forma mais direta ou de outros produtos que possa aí está sendo necessário, porque os bens minerais eles são usados em N cadeias de produção e em várias situações. Vou dar um exemplo, o ouro. Às vezes o pessoal lembra do ouro como um ativo financeiro. O ouro está dentro da medicina, ele está dentro da área de tecnologia, ele está hoje em dia entrando até na gastronomia, né? Então, você vai olhando essa questão da parte dos bens minerais, o zinco, o alumínio. Então, tem bens minerais que está de grande importância e muitas vezes a gente tem o potencial, mas não tem avançado por uma tributação alta ou por uma legislação um tanto quanto burocrática, às vezes. Temos alguns pontos para evoluir, mas desmistificamos talvez aí um pouco o impacto que a mineração gera e o papel dela na transição energética, que eu acho que é um tema aqui legal para a gente discutir. Queria agradecer Gilson e Júlio pela participação, foi um prazer falar com vocês, entender um pouco mais desse tema. Quero agradecer também você que está ouvindo a gente, que nos acompanha até aqui. Convido você a seguir a GreenElla nas redes sociais e também continuar ouvindo o nosso podcast por aqui. Te espero no próximo episódio.
Gilson, Júlio, obrigada de novo. Foi um prazer.